E se eu te dissesse que existem criaturas na Bíblia tão aterrorizantes que fariam os monstros dos nossos filmes de terror parecerem animais de estimação? Hoje vamos descobrir juntos as 13 criaturas mais assustadoras mencionadas nas Escrituras, numa contagem regressiva do menos ao mais bizarro. E acredite quando digo, a número 1 vai fazer você olhar para a Bíblia com outros olhos. Isso mesmo que você ouviu. Unicórnios são mencionados na famosa versão da Bíblia do Rei Jaime. Mas calma, não são aqueles cavalinhos coloridos das crianças. A palavra hebraica re'em foi traduzida como unicórnio em algumas versões mais antigas. Em Números 23, 22, lemos: Deus os tirou do Egito. Ele tem como que a força do unicórnio. Os estudiosos modernos acreditam que provavelmente se referia a um tipo de boi selvagem já extinto, com um chifre imponente. Talvez o auroque, um bovino selvagem de grande porte que existiu até o século XVII. Alguns historiadores acreditam que quando os antigos viajantes encontravam rinocerontes ou narvais, aquela baleia com um chifre longo, descreviam como unicórnios. O importante é que a Bíblia menciona uma criatura poderosa e indômita que simbolizava força selvagem. E lembre-se, ainda temos 11 criaturas mais bizarras pela frente. Será que você consegue imaginar o que está por vir? Criatura 11 querubins. Esqueça aqueles bebezinhos rechonchudos com asinhas que vemos em pinturas e decorações. Os verdadeiros querubins da Bíblia dariam um susto em qualquer um. Em Ezequiel 10, o profeta descreve detalhadamente estas criaturas angelicais, e posso garantir que não tem nada de fofinho nelas. Eram seres com 4 faces diferentes. Uma face de homem, outra de leão, outra de boi e ainda uma face de águia. Além disso, tinham 4 asas cobertas de olhos por todos os lados. Ezequiel 10:12 diz: E todo o seu corpo, suas costas, suas mãos e suas asas, bem como as rodas, estavam cheios de olhos ao redor. Essas criaturas guardavam lugares sagrados, como o Jardim do Éden depois que Adão e Eva foram expulsos, e também o trono de Deus. Imagina só você se deparar com uma criatura dessas no escuro. 4 faces diferentes, olhos por todo lado, e ainda estamos longe da criatura mais bizarra da nossa lista. Chegamos ao top 10. Chegamos aos serafins. Você já viu aqueles anjinhos fofos nas pinturas das igrejas? Pois é, eles não têm nada a ver com os verdadeiros anjos descritos na Bíblia. Em Isaías 6, o profeta tem uma visão desses seres celestiais que quase o fez desmaiar de medo. Isaías descreve os serafins como anjos com 6 asas. 2 cobriam seus rostos, provavelmente porque a glória divina era intensa demais até para eles olharem. 2 cobriam seus pés, símbolo de humildade. E com 2 eles voavam. O nome serafim vem de uma palavra hebraica que significa ardente ou flamejante. Eles eram descritos como seres de fogo, tão brilhantes que ninguém podia olhar diretamente para eles sem proteção. Quando um desses seres tocou os lábios do profeta Isaías com uma brasa viva, ele foi purificado de seus pecados. Tão impressionantes eram essas criaturas que o próprio profeta temeu por sua vida ao vê-los. E estamos apenas na posição 10 da nossa contagem. Criatura 9, Behemoth. No livro de Jó, capítulos 40 e 41, encontramos uma das descrições mais detalhadas de criaturas misteriosas. Deus mostra ao sofredor Jó o poder de sua criação, falando sobre o Behemoth, uma criatura terrestre gigantesca. A descrição é impressionante. Seus ossos são como tubos de bronze, seus membros como barras de ferro. Ele é o primeiro das obras de Deus. Ele se alimenta de montanhas inteiras, onde brincam todos os animais do campo. Deita-se debaixo das plantas de lótus, escondido entre os juncos e o pântano.
Muitos estudiosos tentam identificar o Behemoth como um hipopótamo ou elefante, mas as descrições sugerem algo muito maior e mais aterrorizante. Talvez até mesmo uma espécie de dinossauro que ainda vivia na época. Essa teoria ganha força quando lemos que sua cauda se move como um cedro. Hipopótamos têm caudas pequenas, não comparáveis a cedros. Seja qual for a criatura real por trás dessa descrição, o Behemoth representa o poder absoluto da criação divina sobre a Terra. E estamos chegando cada vez mais perto das criaturas realmente bizarras de nossa contagem. Criatura 8, Abaddon. Em Apocalipse 9, conhecemos uma figura aterrorizante. Abaddon em hebraico, ou Apollyon em grego. O anjo do abismo. Este ser é descrito como o rei dos gafanhotos demoníacos, que são liberados para torturar a humanidade por 5 meses. Seu nome significa destruidor, e ele comanda uma horda de criaturas com aparência bizarra. Apocalipse 9, 7, 11 descreve seus subordinados. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos preparados para a guerra. Nas suas cabeças havia algo como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos correndo a batalha. Tinham caudas com ferrões semelhantes às caudas dos escorpiões. Imagine um exército inteiro dessas criaturas. Criatura 7. As 4 bestas de Daniel. Na 7ª posição, temos não uma, mas 4 criaturas bizarras que aparecem juntas numa visão impressionante. No livro de Daniel, capítulo 7, o profeta tem uma visão de 4 bestas saindo do mar, cada uma mais estranha que a anterior. A primeira era como um leão com asas de águia. Em certo momento, suas asas foram arrancadas. Ela foi levantada da terra, posta em pé como homem e recebeu um coração humano. A segunda parecia um urso, levantado de um lado com 3 costelas na boca entre os dentes. Uma voz lhe dizia: "Levanta-te, devora muita carne." A terceira assemelhava-se a um leopardo com 4 asas de ave nas costas e 4 cabeças. A essa foi dado domínio. E a 4ª? Essa era tão terrível, espantosa e sobremodo forte que nem tinha comparação com as anteriores. Tinha grandes dentes de ferro, devorava, despedaçava e pisoteava tudo. Além disso, tinha 10 chifres, e entre eles nasceu outro pequeno, com olhos como os de homem e uma boca que falava com arrogância. Estas bestas são geralmente interpretadas como representações de impérios mundiais, mas sua aparência descrita é tão bizarra que mereceu um lugar de destaque em nossa lista. Criatura 6. Demônios de legião. Em Marcos 5, Jesus encontra um homem possuído por tantos demônios que, quando perguntados sobre seu nome, respondem: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." Na época romana, uma legião continha entre 3.000 e 6.000 soldados, o que sugere um número imenso de entidades malignas dentro de um único homem. Esses espíritos eram tão poderosos que davam ao homem força sobre-humana para quebrar correntes e grilhões. Ele vivia nos sepulcros, gritando e ferindo-se com pedras dia e noite, aterrorizando quem passava por ali. O mais impressionante foi o que aconteceu quando Jesus os expulsou. Eles pediram para entrar numa manada de porcos que pastava por perto, e quando Jesus permitiu, cerca de 2.000 porcos enlouqueceram e se jogaram de um precipício no mar, morrendo afogados. Essa demonstração de poder destrutivo mostra a natureza violenta dessas entidades. E ainda faltam as 5 criaturas mais bizarras da Bíblia. E abrindo nosso top 5, temos os misteriosos Nefilim. Em Gênesis 6, antes do dilúvio,
a Bíblia menciona uma das criaturas mais intrigantes de todos os tempos. O texto diz: naqueles dias havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, os heróis da antiguidade, homens de renome. Esses gigantes, resultados da união entre seres celestiais, os filhos de Deus e mulheres humanas, provocaram tanto mal na terra que podem ter sido uma das razões para Deus enviar o dilúvio. Algumas traduções antigas sugerem que eles tinham mais de 3 metros de altura. No livro de Números, quando os israelitas exploram Canaã, ficam aterrorizados ao encontrar descendentes dos Nefilim. Vimos também ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. A natureza exata desses seres é objeto de debate entre estudiosos há séculos. Seriam realmente descendentes de anjos caídos? Ou uma linhagem humana de estatura excepcional? Seja qual for a resposta, os Nefilim representam uma das mais intrigantes criaturas mencionadas nas Escrituras. E lembre-se, ainda temos 4 criaturas ainda mais bizarras. Na posição de número 4 do nosso ranking, temos uma figura que todos já ouviram falar, mas poucos conhecem sua verdadeira descrição bíblica. Isso mesmo, estamos falando de Satanás. E olha, pode esquecer aquela imagem popular de um homenzinho vermelho com chifres, rabo e tridente. A Bíblia o descreve de uma forma bem diferente e muito mais impressionante. Em Ezequiel 28 e Isaías 14, ele é retratado originalmente como o mais belo e sábio dos anjos, um querubim guardião coberto de toda a pedra preciosa, perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade nele. Seu coração se elevou por causa de sua beleza, e ele corrompeu sua sabedoria por causa do seu esplendor. Mas depois de sua queda, sua aparência se torna muito mais aterrorizante. Em Apocalipse 12, João o vê como um enorme dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e uma cauda tão poderosa que arrastou 1/3 das estrelas do céu. Jesus se refere a ele como o príncipe deste mundo, e Pedro o compara a um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Sua capacidade de se transformar é mencionada por Paulo, que diz que o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. E a medalha de bronze vai para não uma, mas 2 criaturas que aparecem juntas e formam uma dupla aterrorizante. Em Apocalipse 13, João descreve as famosas bestas do mar e da terra. A primeira surge do mar, com características verdadeiramente monstruosas. Tinha corpo de leopardo, pés de urso, boca de leão, 7 cabeças e 10 chifres com diademas. Uma das cabeças parecia ferida de morte, mas foi milagrosamente curada, o que fez o mundo inteiro maravilhar-se e seguir a besta. O texto diz que ela abria a boca para proferir blasfêmias contra Deus e tinha autoridade para agir por 42 meses, fazendo guerra contra os santos. A segunda besta sai da terra com 2 chifres como um cordeiro, parecendo inofensiva à primeira vista, mas falava como dragão. Seu poder era ainda mais sinistro. Fazia grandes sinais, até mesmo fazendo fogo descer do céu à terra, à vista dos homens. Exigia que todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa, sem a qual ninguém podia comprar ou vender. Juntas, essas 2 bestas formam um duo aterrorizante que engana o mundo inteiro. Muitos estudiosos veem nelas representações de sistemas políticos e religiosos opressores. E agora, prepare-se para as 2 criaturas mais bizarras mencionadas na Bíblia. Temos uma criatura tão impressionante que Deus dedicou um capítulo inteiro da Bíblia só para descrevê-la. Estamos falando do lendário Leviatã, um monstro marinho de proporções titânicas. Em Jó 41, encontramos detalhes incríveis sobre este ser.
mostrando que nenhum humano jamais seria capaz de capturá-lo ou dominá-lo. Quem pode abrir as portas de sua face? Ao redor de seus dentes está o terror. As suas fortes escamas são o seu orgulho, fechadas como com um selo apertado. Uma se junta à outra, nenhum sopro passa por entre elas. Umas às outras se ligam, tanto aderem entre si que não se podem separar. A descrição continua ainda mais impressionante. Os seus espirros fazem resplandecer a luz, os seus olhos são como as pálpebras da alva, da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela, das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente ou de uma grande caldeira. O Leviatã é tão poderoso que, segundo a descrição bíblica, na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para não temer. Ele contempla tudo o que é alto. É rei sobre todos os filhos da soberba. Uma verdadeira máquina de destruição que faria Godzilla parecer um lagartinho de estimação. Mas acredite, ainda temos a criatura mais bizarra e impressionante de todas. E o grande campeão. O primeiro lugar do nosso top 13 vai para os 4 seres viventes do trono. E acredite, eles merecem esse título. Em Apocalipse 4, João descreve estas criaturas que ficam ao redor do trono de Deus em uma visão tão extraordinária que desafia completamente nossa imaginação. E diante do trono havia como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo ser vivente semelhante a um novilho, o terceiro ser vivente tinha o rosto como de homem, e o quarto ser vivente era semelhante a uma águia voando. Mas a descrição fica ainda mais impressionante. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e em volta e por dentro estavam cheios de olhos. Imagine isso, criaturas com 6 asas completamente cobertas de olhos, por fora, por dentro e dentro das próprias asas. Eles podiam observar literalmente tudo em todas as direções ao mesmo tempo. E o mais bizarro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Esses seres celestiais, com sua aparência impressionante e função solene, são definitivamente as criaturas mais extraordinárias e bizarras descritas em toda a Bíblia. Seres que nunca dormem, completamente cobertos de olhos, com 4 formas diferentes combinadas, eternamente adorando ao Criador. Sem dúvida, uma imagem que transcende nossa compreensão humana. Agora clique na tela para assistir às maiores e mais impressionantes construções mencionadas na Bíblia. Do gigantesco Templo de Salomão, à monumental Arca de Noé, da Torre de Babel, à misteriosa cidade de Jericó, você vai descobrir como essas construções eram muito mais avançadas do que imaginamos e o que elas revelam sobre a engenhosidade dos tempos bíblicos.